UNAERP. Memória da Comunicação. A história viva da comunicação em Ribeirão Preto. Olá, boa noite. Eu sou o José Renato e está começando mais um Memória da Comunicação, projeto de extensão do curso de jornalismo da UNAERP, este ano dedicado aos 100 anos da rádio em Ribeirão Preto. Esse projeto é produzido pelos alunos Nicolas Souza, Vitória Gomes, Leonardo Couto, Sérgio Linhares. E a nossa pauta hoje é JC Caparelli. Nós estamos recebendo aqui hoje os seus filhos, César e Carlos Caparelli. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Obrigado. A nossa pauta hoje é o pai de vocês e a gente tem uma história para falar dele, que ele chegou aqui em Ribeirão Preto dia 2 de fevereiro de 1957, cantor em São Paulo. Ele começou apresentando na rádio Boa Tarde a Mulher, o primeiro programa que ele fez parte, que eu li no livro de vocês. Uhum. Ele trabalhou em todas as rádios AM daqui de Ribeirão Preto. A gente pode citar também, além dessas rádios, a PRA7, Colorado, Renascença, Brasiliense, 79, CMN. Isso. E a gente também vai abordar um pouco os programas que mais fez sucesso dele, incluindo JC Atende a Você. E é isso, vamos começar com as perguntas. Leonardo vai começar com as perguntas. Boa noite. Boa noite, Boa noite. Mais uma vez, obrigado por terem aceitado o convite. Gente que agradece. Gente. Carlinhos, o seu pai contou para vocês como era a vida dele antes da rádio? Bom, primeiro, novamente, obrigado pelo convite, pela lembrança, em pleno Dia Internacional da Voz, não é isso? Dia Mundial da Voz. Exatamente. Dia Mundial da Voz. Então isso é muito bacana. Homenagear o pai, lembrar dele que teve uma carreira maravilhosa em Ribeirão Preto. Na verdade, meu pai, com 14 e 15 anos em São Paulo, participava de programas de calouro, já cantando, e com gente famosa. Né? Para vocês dessa faixa etária, não. Mas para pessoas acima dos 50, 60 anos de idade, meu pai participou de programas incríveis com Agostinho dos Santos, que foi um grande nome, com Wilson Miranda, que foi outro grande nome, a Dona Irã Barbosa apresentando programas de calouro em São Paulo. Meu pai com 14, 15, 16, 17, 18 anos, tal. Aí recebeu um convite para que conhecesse Ribeirão Preto. Chegou aqui do dia 2 para o dia 3 e efetivamente começou a carreira falante e cantante no dia 3 de fevereiro de 57, que na verdade é o dia de São Brás, protetor da garganta. Então isso fez com que acho que o pai fosse muito protegido, passasse isso para o meu irmão, para mim também, esse mundo maluco da radiofonia, principalmente. Na TV verdade, também, mas o rádio, né? Deixa eu só completar, Léo. Quando ele chegou no dia 2 de fevereiro, ele veio como cantor, né? Então por isso que meu irmão fala do Carlos Gonzaga e tantos outros que eram cantores, meninos, todos muito novos. Meu pai chegou em Ribeirão com 24 anos, 21, 23. 23, 24 23, anos, uma coisa assim. E como cantor, mas com muita fama, né? Porque o rádio, né, até hoje sim, mas depois com o advento da televisão, com a internet, enfim, acabou cedendo espaço, não perdendo espaço, mas cedendo espaço para a televisão. E chegou com muita fama e todo mundo queria, né? Veio de São Paulo, então todo mundo queria tê-lo nas emissoras, que eram duas na época, que era a PRA7, né, e a 79. Então ficou muito dividido e por muito tempo ele ficou na 79, ia para a PRA7, voltava para a 79, então ficava nesse jogo. E o que vocês falaram aí, obrigado pela referência, de ter tirado do trabalho que eu fiz aqui, né, na UNAERP. Eu me formei aqui, né, fiz 4 anos de jornalismo aqui, não nesse estúdio tão glamuroso que a gente está hoje e tal, mas foi muito legal. 2007 foi a minha formatura e eu saí daqui. E o meu TCC foi em cima do trabalho, né, de todo o trabalho do meu pai, que na verdade, e aí aproveitar para agradecer também o Andrei, que é um grande amigo antigo também,
E ao Gil, né, que foi meu professor, ao Gil Santiago, que é professor de vocês também, e foi meu orientador. Como é que surgiu, só para fazer, como é que surgiu a possibilidade, né? Meu pai tinha algumas coisas escritas assim, em livros do Divo Marino, por exemplo, que vocês devem ter lido, que é o Influência Radiofônica, alguma coisa assim. Lembro, Tinha algumas linhas do meu pai. E aí o Gil, como meu orientador do TCC, falou para mim assim: você já tem ideia do que você vai fazer no TCC? Eu falei: tenho. E falei para ele: eu quero fazer a vida do Silvio Santos. Ele falou: a vida do Silvio Santos já está contada de trás para frente já. Eu falei: tá, então o que você acha? O que sugere, né? Ele falou: você vai escrever a vida do teu pai. Eu falei: caramba, nunca tinha passado pela minha cabeça assim, né? Eu falei: pai vai ficar eterno, e não é assim que funciona, né? E aí eu sentei com meu pai, só para, né, roteirizar a coisa, eu sentei com meu pai, gravei com ele horas de áudio. Falei: senta aí e sai falando, mas sai na ordem, pelo amor de Deus, tal. E aí depois fui roteirizar isso, fui passar para o papel, e aí fotos, e aí para complementar eu fiz o meu trabalho do TCC, eu não sei se vale como ajuda para vocês, eu fiz uma revista, né? Aliás, devia ter trazido a revista também, esqueci. E fiz um vídeo, né, que eu apresentei no dia da apresentação do TCC, e é isso. Meu pai chegou, só para poder complementar tudo que meu irmão falou, com o nome, com o slogan, entre aspas, né? O embaixador vocal da Pauliceia. Que era o que todo mundo chamava meu pai, porque sabedores de que ele tinha participado com o Carlos Gonzaga. Carlos Gonzaga, Agostinho dos Santos, Wilson Miranda, grandes nomes da música daquela época, meu pai participou. Quando chega a Ribeirão Preto, é embaixador vocal da Pauliceia, que é São Paulo, né? Entendeu? Rapaz, uma coisa maluca. E isso está no DNA da gente, até hoje. Graças a Deus, né? O pai deixou para nós esse tipo de envolvimento, de comunicação, de, sabe, viver da melhor maneira possível, dessa maneira. Se envolvendo, não tem sábado, Natal, feriado, Ano Novo, Carnaval, vamos trabalhar, sabe? Apesar do meu pai ter sido musical, desculpem, a gente fala um pouco mais aqui e tal, mas apesar do meu pai ter sido musical a vida toda, meu pai nunca foi jornalista, né? Nunca fez o rádio jornalístico, né? Ele tocou música a vida toda. Ele tinha um compromisso com a cidade, que era o de prestação de serviço, de utilidade pública, né? Sempre falando das coisas que aconteciam na cidade, permeando e norteando com música, lógico, que era o foco. Conversando com ouvintes, né? Conversando com o ouvinte, que era a paixão da vida dele, né? Conversar com as pessoas e ter essa comunicação direta, né? Então, atender telefone no ar hoje, que é tão raro, talvez vocês nem tenham ouvido, ou pouco tenham ouvido sobre isso, o meu pai fazia. Só aqui, acho que eu citei, não sei se eu falei no ar, mas fora do ar eu falei com certeza. Aqui na Renascença, que era aqui no Bloco F, meu pai ficou 24 anos. Ininterrupto. Começou com um programa de sábado, das 8 à meia-noite. Se eu estiver errado, você me fala, que é o Quem é que não sente saudade. E depois de algumas desistências de horários e locutores, enfim e tal, ele ocupou a faixa das 8 às 10 da noite, de segunda a sexta. Então ele ficava de segunda a sábado aqui. De segunda a sexta era o Canto Seresteiro. Canto Seresteiro, onde ele trazia músicos e cantava ao vivo no programa dele. Ponto. Vocês. Desculpa. Bom, primeiramente, boa noite, César. Boa noite, Carlinhos. Eu tenho uma pergunta que é a seguinte. O JC Caparelli, ele teve muito esse contato com a música, certo? Mas sobre a rádio, ele teve também contato com a rádio em São Paulo? E se vocês puderem, também contar um pouco mais da vida dele em São Paulo, antes de vir aqui para Ribeirão Preto, por favor. O contato da vida dele com o rádio em São Paulo era participante de programas de calouros, né? Se inscrevia durante a semana. Não como locutor. Não como locutor. Não tinha essa possibilidade em São Paulo. Era muito difícil em São Paulo. Não que ele tenha tentado, até porque meu pai não veio para Ribeirão ser locutor. Não veio ser comunicador para Ribeirão. Ele veio ser cantor. E a vida dele era cantar. Ele se tornou radialista, ou locutor, ou comunicador. De imediato. De imediato. Mas assim, foi um susto para ele.
também, né? E Falava quem muito muito- rápido, falava muito bem, tinha uma comunicação muito fácil, né? E por isso que virou comunicador. E ele falou do Silvio Santos, meu irmão falou do Silvio Santos. Deixa eu só fazer um parênteses aí. Na verdade, quem descobriu o Silvio Santos na carreira artística, na carreira radiofônica, inicialmente, foi o mesmo cara que deu maior força pro meu pai aqui em Ribeirão. Meu pai já cantava, falava, tal. Você vai ter mais 2, 3 programas por dia, não sei o que, um tal de Silveira Lima. Entendeu? E que... Silveira Lima foi um dos maiores comunicadores desse país, sem dúvida do nenhuma. Brasil, entendeu? Sem dúvida E nenhuma. motivou meu pai a continuar de uma maneira muito mais fortalecida em Ribeirão Preto, como também abriu espaço para o Silvio Santos. E meu pai conta, deixa eu aproveitar, vai. Nos anos 60 em Ribeirão Preto, algumas pessoas, meu pai me dizia, que não acreditavam quando o Silveira Lima, que fazia rádio em Ribeirão Preto, dizia que ele teria sido o precursor, quem mais deu força para o Silvio Santos. Meu pai falava isso, eu olhava nos olhos dele e me chateava muito, porque eu tinha certeza que isso de fato tinha acontecido, mas algumas pessoas discutiam, mas peraí, o cara coloca o Silvio Santos na carreira artística e está fazendo o quê em Ribeirão Preto? Devia estar junto com ele, devia estar trabalhando com ele. Só que a vida de todo mundo muda, como a dele também mudou. Bom, eis que aí, né, em 78, se não me engano, teve Cidade contra Cidade, que o Silvio Santos apresentava. O meu pai foi quem enumerou no programa dele antigo da PRA7, antes de virar clube, ele que citou quais eram as provas, né? Aí falaram, vocês têm 5, 6 lugares onde pro meu pai, para poder acompanhar. Quem fazia a caravana, vamos... A caravana, né? Era o Washington Barbosa Bess, né, que Isso, coordenava. Washington Barbosa Bess, e o meu pai, como comunicador, tinha uma legião de fãs e amigos e possibilidades e tal, e o Washington convidava para que a gente... Eu fui, meu irmão foi, minha irmã foi, minha prima, foi um monte de gente. Mas foi um monte de gente de Ribeirão também participar do Cidade contra Cidade em 1977. E aí meu pai, claro, que queria conhecer o Silvio Santos de perto, né? Aí nos levaram ao camarim, tal. Meu pai, e soube, embora não tivesse esse avanço tecnológico de hoje, meu pai soube, né? Até porque foi ao velório e tal, sepultamento e tal. Aí já em 79. Isso, aí 1979. soube do falecimento do Silveira Lima. Meu pai pegou e levou, falou, eu soube que você não esteve, tal, deu o santinho de missa para o Silvio Santos. Quando o Silveira morreu, em 1979, o Silveira já não estava mais em Ribeirão, ele estava em São José do Rio Preto. Silveira Lima, grande nome, que descobriu o Silvio Santos. Que ainda não tinha TVS, aliás, não tinha o SBT. Silveira Lima Era foi para TVS. Silveira Lima foi trabalhar em Rio Preto, curiosidade bem legal essa. E saiu daqui de Ribeirão, algum problema pessoal ou profissional, e foi parar em Rio Preto. Foi trabalhar na TVS. TVS era de quem? Silvio Santos. Silveira lançou o Silvio Santos no rádio e morreu funcionário dele. Olha como é que é a vida. Hã? A Né? vida é uma bolinha de gude. Bom, e aí meu pai ficou muito feliz de conhecer o Silvio, nós também, E aí claro, nós só que a fomos, gente era menino, né? só para completar. E a gente foi até o programa do Silvio Santos, no Cidade contra a Cidade, e meu pai levou um santinho de falecimento e tal, pro Silvio. O Silvio falou, realmente, eu não estava no Brasil, estava comprando equipamento para uma TV que eu estou montando, que era o SBT, lançado em 1981. Mas eu quero que você liga para a esposa dele, para a Ilka, que era a esposa do Silvio, do Silveira, e fale para ela que o que ela precisar, pode contar comigo. Daí para frente a gente não sabe o que virou da história. Se ele pagou conta ou não, se ele pagou, comprou um apartamento, ajudou, uma casa para a família, a gente entendeu? não sabe. Aí passados 20 anos, agora mais recente, o Arlindo Silva, que foi um dos diretores, inclusive, dos programas do Silvio Santos, escreve um livro, na capa tem o Silvio Santos todo colorido, cheio de terno, tal. Na contracapa, não tem ele, o pai, a mãe, ele, Pelé, ele, Roberto Carlos. Tem ele como coadjuvante com 17, 18 anos do programa do Silveira Lima. Acredita? Página 24, palavras textuais do Silvio Santos. Foi o maior apresentador que eu conheci na vida. E ao final do livro, reedita a foto, Silveira Lima, início dos anos 40, sei lá, na Rádio Guanabara do Rio de Janeiro, tal, que foi onde o Silvio começou. Então isso é algo muito bacana, sabe? É a chamada gratidão impressionante. E isso faz parte da minha vida, não só da comunicação, mas da minha vida, né? Dele ter dito, eu preciso falar com a Ilka, entendeu? De imediato, perdeu o telefone dela, não era essa facilidade que tem hoje, né? Para poder tentar ajudar a família de alguma maneira. Boa noite, César. Boa noite, Carlinhos. Primeiramente, um prazer ter vocês aqui. Imagina. Eu queria saber qual foi a primeira rádio que o Caparelli trabalhou aqui em Ribeirão Preto.
Foi 79 ou PR7? Agora, 79. agora Acho que foi apertou. 79. Essa pergunta eu acho que eu não tinha ouvido ainda. Ou foi 79 ou foi PR7. Eu acho que foi 79. Acho que foi 79, né? Mas logo depois se transferiu para PR7 e logo depois voltou para 79. E todo mundo queria muito que ele fosse, porque tava uma fama assim incrível. E na época, trazendo nomes, cantores importantes para a cidade. Então, como ele tinha a confiança de São Paulo, ele trazia muita gente para cá. Foi uma época de ouro do rádio, né? Foi uma época gloriosa. Não tinha FM, entendeu? Para você ter uma noção. Não tinha FM, não tinha TV, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Né? Eles eram os grandes ídolos. Era o rádio AM mesmo, que era forte demais. E com gente com talento, que era bacana, né? Com voz bonita, cantando bem. Naquela época precisava de ter potência na voz. Né? Bom, primeiramente, boa noite. Quero agradecer novamente a você, Carlos e César, pela presença. Já estava contratado para PR7 para 79. Mesmo? Com essa voz aqui? Olha! Voz de radialista. Agradeço. Seguindo essa linha de primeira passagem do pai de vocês pela rádio, como é que foi esse início? Foi fácil? Foi turbulento? Tranquilo? Como é que vocês definem isso? Segundo o pai contava, foi muito tranquilo, exatamente por conta disso, porque ele tinha talento, ele tinha sensibilidade, entendeu? E embora não tenha sido locutor na época dele em São Paulo, mas veio para cá, tinha um vocabulário muito bacana, sempre muito alegre, sempre muito otimista, entendeu? Tratando as pessoas de uma maneira absolutamente gentil, entendeu? Então isso facilitou demais a vida do meu pai. Acho que meu pai nunca teve, te respondendo assim, na vida dele, períodos difíceis, ruins na comunicação, no rádio, especialmente. Acho que eu não me lembro de nada que ele tenha passado perrengue ou dificuldade. Tanto é que ele fazia questão de falar. Uma das coisas é essa, né? 24 anos aqui na Renascença, por exemplo. 24 anos, cara. Você ficar trabalhando ininterrupto. E ele fazia questão de dizer, e faz, hoje nem tanto, mas fazia questão de dizer que não ficou um dia desempregado enquanto esteve no rádio. Porque ele conseguia essa facilidade dele, a amizade que ele fazia de estar aqui ou estar na outra rádio. Saía de uma rádio num dia, no outro dia estava numa outra rádio, eu já estava conversando para poder, e assim foi. Eu não me lembro mesmo dele ter ficado nenhum período fora do ar. Mesmo não sendo dono de emissora, mesmo não sendo empresário, meu pai, graças a Deus, até isso Deus proporcionou a ele. Abriu a porta para muita gente, fazia ponte de pessoas que brigavam com determinado, não vem ao caso quais são, né? Mas inúmeras pessoas que brigavam, que de repente seriam demitidas. Meu pai se aproximava do dono da emissora ou do diretor, conversava e fazia com que houvesse aproximação dessas pessoas, entendeu? É uma coisa impressionante. Ele tinha um carinho tão grande para poder ajudar todo mundo. E uma vez eu até perguntei para ele: pai, o senhor ajuda tanta gente, fica frio. Ele apresentou 3 amigos nossos, locutores, na época do meu começo também no rádio, e pegou e falou: fica frio, eu não tenho medo de perder emprego. Primeiro, eu sei do que eu me dispus a fazer, sei do meu talento. E segundo, se eu não os apresentar, eles se auto-apresentam. Olha, eu sou tal, e quero falar, entendeu? Né? Viraram locutores. Outros que brigaram, entre aspas, né? Com diretores da própria emissora, meu pai fazia o meio campo para que houvesse essa aproximação. Meu pai foi buscar um locutor que brigou com um dono de rádio, ou diretor, alguma coisa assim. Então, meu pai foi buscar em casa. Chorando. Meu pai foi buscar em casa. Meu pai foi buscar e não tinha compromisso de buscar em casa. Não nos permita não falar no nome. Tá na atividade, inclusive, hoje. Mas meu pai foi buscar em casa. Não tinha esse compromisso. Ele não era o diretor. Ele não brigou com esse rapaz. Mas tinha essa coisa de trazer para perto, de ser aquele paizão, sabe? Aquela coisa. E tudo bem. Não, querem uma comigo? Eu fui fazer teste. Será final dos anos 80, né? Eu comecei 2 de novembro de 80, já 43 anos de cacetada. Mas aí eu fui fazer teste com um cara que ele gostava muito, que era o Totinha, o Antônio de Barros, que era comentarista esportivo, e era um dos donos da FM Independência na época. Eu fui fazer o teste, porque eu queria trabalhar no rádio. Aí ele pegou,
foi ouvir o dono do rádio, o dono da rádio, um dos donos, né, o Totinha, e quando ele ficava nervoso, ele ficava gago. Aí ele pegou, foi ouvir o GG, infelizmente já falecido, colocou para ele lá naquele gravador Ampex grandão, com as fitas de rolo gigantes assim. Aí estava em Ribeirão Preto, 12 horas, 1 minuto. Daí eu falando. Falava alguma notícia, algum nome de música e tal. Ele foi ouvir. Tá, porcaria, moleque. Vai aprender. Ficava gago, já falava meio fininho, tal. E eu saí de lá chorando. Meu pai adorava esse cara, que eles trabalharam juntos, inclusive, tal. Eis que eu chego em casa. Que era um cara maravilhoso. Que era um cara maravilhoso. Gente boa toda a vida. Tanto gente como profissional. Entendeu? Bom pra caramba. Ele se tocou que realmente eu era inexpressivo, sem noção nenhuma. Mas enfim. Aí meu pai chega, me vê chorando, conversa alguma coisa com a minha mãe na cozinha e vem no lado do batente da porta, assim, do quarto. O que foi? Falei, teu amigo me reprovou. Como quem diz, ele tinha que babar o ovo, tinha que puxar o saco do meu pai, porque eles se gostavam, né? E tinha que me aprovar, mesmo sendo totalmente sem noção. Aí ele pegou e falou, levanta, a maior força que meu pai me deu na vida. Levanta daí. O que foi? Eu já tenho 20 anos de rádio, falante, cantante, tal, já me dei bem, já comi grama. Você tá com 20 anos de idade, já vai começar a chorar, já vai começar... Levanta daí, velho, segue a vida. Não, e é isso que a gente quer, inclusive, aproveitar para agradecer mais uma vez, exaltar o trabalho do pai, né, que foi um grande comunicador, né, que foi o precursor da nossa família e não tenho nem como agradecê-lo por tudo isso, né? A gente brinca de falar que é sacrificante o rádio e tal. Por que você não deixou tanto tempo, né? Porque a gente gosta, porque a gente vive disso, né? Todas as nossas... minha primeira mamadeira, minha primeira chupeta foi do rádio, do Carlinhos também e tantas outras coisas. É uma coisa que nós não citamos aqui, que não sei se foi o Léo que perguntou ou você, que uma das coisas que meu pai mais gostava de fazer na vida foram os shows de auditório, programa de auditório. Acho que está citado, inclusive, aí na minha monografia. Meu pai fez muito programa de auditório. E a gente participava muito disso. Eu falei disso porque eu era muito pequeno. O Carlinhos era... A nossa família toda trabalhava no programa. Porteiro de programa. O Carlinhos era porteiro de programa. Minha irmã cuidava da mesa de prêmios. A minha irmã e minha mãe ficavam com a mesa de prêmios. Meu pai estava apresentando justamente. Onde eu estava correndo por aí. Meu avô bilheteiro. Eu estava brincando. Meu avô era bilheteiro. Eu estava brincando. Eu tinha 3 anos de idade e tal. Esses programas de auditório foram muito importantes, significativos para a comunidade, para a população de uma forma geral, porque todo mundo participava, todo mundo gostava e tal. Foi importante para a gente, sim, como negócio e como comunicação. Como negócio, sim, porque tinham patrocinadores, né? Nós sempre tivemos patrocinadores. Meu pai vivia disso também, como a gente vive hoje. E foi muito legal. Foi muito legal. Uma das coisas mais legais, assim, que eu me lembro eram dos programas de auditório. Eu lembro muito pouco, mas era muito legal. Meu pai tinha, uma época, 3 programas por dia. O mais famoso deles, JC Atende Você, de 6 às 9 da manhã. Das 6 às 7 da noite, aliás, das 5 às 6 da tarde, samba, somente samba. À noite, das 8 às 10, esta é a nossa canção. Então você imagina como ele trabalhava no rádio. Chegava no domingo, tinha um programa de auditório, das 10 da manhã às 2 da tarde, quando não, das 7 da noite, né? Até as 10 da noite, enfim. Algum período durante o dia, algum período também à noite de auditório. Então, era muito louco, e quando não tinha auditório, criava alguma coisa para fazer. Criava alguma coisa, shows, eventos. Criava alguma coisa. Teve um programa sertanejo, que ficou por muito tempo, que era o Domingão Sertanejo. Domingão Sertanejo. Começava às 8 horas da manhã e acabava às 6, 7 horas da noite. O dia inteiro. Comunicação. Comunicação igual a... Eu ia falar outra coisa, mas é desejo, vontade. Né? Você tem que ter. E trabalhou no Exército, meu pai também. Tem que ter a coisa. Sabe, muita gente hoje está no rádio, eu não estou criticando, não, estou só dizendo, muita gente hoje está no rádio por consequência. Porque aconteceu. Nós viemos do tesão. Nós viemos da vontade de fazer rádio mesmo. E isso tem que ter. E fica a dica para vocês que estão começando agora. Tem que querer fazer, tem que gostar de fazer. Não é só depender. Porque tem muita gente hoje que está no rádio que não depende do rádio. Faz porque é um hobby. E rádio não é hobby. Rádio é paixão. Rádio é motivação. Rádio é tesão. E sabedoria, né? E conhecimento de fazer alguma coisa errada. Porque hoje a internet lhe proporciona tudo. Só que nós temos amigos do meio radiofônico ou televisivo, né? Não importa, que tem erros incríveis no português, no vocabulário, entendeu?
deu pau na internet, chama intervalo, porque não consegue ter objetividade, criatividade, entendeu? Um vocabulário bacana, adequado para poder segurar determinadas situações. Nem tudo é bonito, nem tudo corre perfeitamente, né? Sim. Só que quando há erros, há pessoas que de repente deveriam falar, ó, quer saber, eu tô fora, que eu não sei. Tipo assim, eu sei que eu não sei fazer, né? Era o grande lance. Se eu fizesse alguma coisa tipo do Datena, morte, roubo, estupro, sangue, tragédia, tô fora, não quero. Jornalismo sério, como eu já fiz, sério no bom sentido, né? Jornalismo informativo. Ou o AM que eu já fiz, o FM que eu já fiz, a TV que eu já fiz, maravilha. Eu sei que eu sei fazer. O rádio, gente, ele não mudou muito. Ele se adaptou. Então, o que o Andrei está fazendo aqui hoje, essa tecnologia que a gente tem câmera, tem Facebook, tem Instagram, tem streaming, não sei o que e tal, isso é uma adaptação. O rádio não mudou. Ele tem que ter a criatividade, você tem que saber segurar um programa por determinado tempo. 1, 2, 3, que nem meu irmão falou agora. Meu pai tem 3 programas. Você imagina a criatividade que tinha que ter. Não era só abrir o microfone. E tinha as dificuldades, né? E sem tecnologia. O disco pulava. Vocês já viram o disco. Com certeza. Os long plays pulavam. O gravador AK dava pau. A cartucheira não funcionava. O que você tinha que fazer? Abrir o microfone, amigo. E improvisar. E segurar a onda, né? E isso meu pai fez com muita sabedoria. Aqui a gente tem 2 fotos. As 2 primeiras fotos, Andrei, tem como colocar as fotos? As 2 primeiras fotos. Estão aí? Do começo. Tudo bem. Tudo bem. Então vamos continuar com as perguntas por enquanto, então. Tá vendo? Deu pau, a gente vai falar. Então. Na hora, tá vendo? Vamos falar então dos outros programas que ele tinha além disso. Esse, por exemplo, do JC Atende Você, era só prestação de serviço à comunidade? Não, musical. Meu pai também. sempre trabalhou com música. Sempre. Né, e atendimento ao público, mas tinha também prestação de serviço, utilidade pública. Então, sumia um cachorrinho ou roubava um carro, alguma coisa, ele fazia, assim, com certeza. Tinha entrada dos repórteres durante a rádio, que a rádio tinha programação normal, que era programação esportiva, programação jornalística, enfim e tal, mas participando. Agora, ele mesmo gostava, era da música, então meu pai tocou. Quem é que não sente saudade tocou por muito tempo músicas antigas, depois sertanejo, depois dos anos 80, mas tocou samba, enfim. Domingo Alegre da Amizade, que ele tinha o programa que era de auditório. Essa é a nossa canção, que era só música romântica, toda noite, entendeu? Então meu pai teve N programas dos mais variados. Mas aspectos, sem dúvida nenhuma, o JC Atende Você foi o maior. Eu não sei se para ele, né? Eu não saberia te afirmar para ele se é o JC Atende Você que levava o nome dele, né? E que foi um sucesso, ou Quem é que não sente saudade, que eu tenho certeza que ele, dentro do coração dele, que era todos os sábados das 8 à meia-noite, pulsava mais forte para ele. E com quem o pai de vocês costumava trabalhar durante os programas? Nossa. Muito. Mas você diz no estúdio, de contracenando com ele? Isso. Por muito tempo com Carlinhos, né? Comigo eu fiquei, agora recente, fiquei 17 anos com meu pai. Fazendo programa com ele todos os sábados, né? Acho que uma das fotos, inclusive, que eu enviei pro Zé, tem o meu irmão e o Carlinhos aí, não tem? Tem, Zé? Sim, tem. Tem uma foto aí depois que bem legal para pegar. E ele trabalhou com o meu pai com 15, 16 anos, né? Aqui mesmo na Renascença Antiga. Bem menino ainda, ou menos até, 14 anos. Eu comecei a fazer um programa, eu tinha 14 anos. Meu pai chegou para mim, para minha mãe, e falou assim, olha, arrumei um patrocinador, essa história eu conto sempre, eu arrumei um patrocinador, só que esse patrocinador não casa na minha programação, porque é bolacha. Era Mabel. Né? Vocês devem ter comido bolacha, skinny, enfim e tal. E não casava com a audiência dele e tal. Eu preciso lançar um programa. Eu vou fazer um programa de criança. A Mabel tinha a escolinha de futebol Mabel, para trazer criança e tal, não sei o quê. E aí eu ouvi meu pai falando, ouvi de longe assim, e o Jairney, né, eu, né, no caso. Meu pai falou, será, não sei o quê, tal, pimba. Não deu outra. 14 anos eu tinha, quando eu fui pro rádio fazendo programa de criança, aí tocava música de criança. Aí depois, eu fiz esse programa há muito tempo, sei lá, acho uns 6 anos, sei lá. Eu cresci com esse programa. E lógico que eu fui adaptando as músicas, né? Fui crescendo e fui adaptando as músicas. Foi melhorando um pouquinho a programação musical.
Mas era o que eu gostava, eu achava que o pessoal gostava. E foi legal. Eu fiquei bastante tempo no ar. Mas isso, e meu pai me ajudando no começo também, né? Contracenando com ele. Não conseguia, né, no começo, ele desgarrar, porque tinha muito medo. É muito medo. Isso daqui me dava um medo desgramado, né? Na gente. Tenho certeza que o Carlinhos também ficou. Hoje não, mas é o tempo. É a né? prática. É a prática. Sobre a gente chegou a falar sobre os programas. Tinha algum programa que o pai de vocês faziam que era especial para vocês, que marcaram a vida de vocês? Contem as suas experiências sobre os programas que o seu pai faziam. Para nós? Isso. Rapaz, eu gostava muito. Bom, deixa eu. Que eu nem sei se eu citei na monografia aí, mas era A Hora do Motorista de Táxi. Era muito legal. Assim, não sei nem quanto tempo ele ficou com esse programa, que era um programa direcionado Não para o motorista. Hora do Motorista, Hora né? do Motorista. Hora do Motorista. Não existia Uber, Não era né? do Claro. táxi. Era táxi, caminhão, era a ônibus. Hora do Motorista. Quem fosse. Que reverberava na cidade. Então tinha ônibus, táxi, não tinha Uber. Mas nos carros, assim, nos veículos, e chamou uma atenção danada. Era muito legal, era muito participativo. Lógico que o JC Atende Você marcou a nossa vida. Lógico. Fez de tudo, né? Então E o quem é que complicado você dizer, né? E o Quem é que não sente saudade? Que foi quando eu comecei a entender de rádio. Porque esse programa do Quem é que não sente saudade, meu pai fazia todo sábado das 8 à meia-noite, se não me engano. Eu e minha mãe consecutivamente, eu era pequenininho, meu irmão já era maiorzinho, já namorava, minha irmã também e tal, não sei o quê. Mas eu ia pra rádio com a minha mãe e com meu pai. Então a gente ficava no estúdio de rádio. Aquilo a gente acabou absorvendo aquilo, né? Acabei absorvendo aquilo e vendo aquela coisa que era legal. Aí fui pra técnica, fui aprender um pouco de técnica. Tanto é que o meu primeiro emprego de carteira assinada mesmo foi de técnico de som na Renascença. Aqui, não na época. Tinha 16 anos e depois é depois. Deu pau na imagem que o Alexandre tá falando aqui, não deu não? Não? Alexandre, voltou. Ele falou aqui, voltou. Ele falou aqui, meu amigo Alexandre agora Miranda. uma foto do meu pai, tem a ver? Na inauguração do estádio Santa Cruz. Essa daí. 21 de janeiro de 68. Vocês conhecem alguém nessa foto aí? Eu não mandei. Alguém nessa foto? Vocês, meninos, conhecem meu alguém? Meu pai é aquele moreninho ali, meio já... Não o moreninho. Não, baixinho, era segurando o microfone baixinho. ali. Meu pai segurando o microfone. E do lado, o moreninho? Ao lado esquerdo, o mulatinho ali. Quem era? Jair Rodrigues, cantor. Inauguração do Estádio Santa Cruz, 21 de janeiro de 68. Meu pai foi locutor oficial no centro do campo, apresentando Jair Rodrigues, Simonal e o outro quem foi, hein? E Altemar Dutra. Acho que é isso. Os três grandes cantores da época, né? Já falecidos, inclusive, e que o meu pai os entrevistou no meio do campo. E o Botafogo jogou com a seleção da Romênia, perdemos por 6-3, mas de qualquer maneira, campo lotado, o estádio Santa Cruz, isso há 56 anos, não faz muito tempo, não. Quase nada. Caramba, eu tinha 8 aninhos, eu não fui ao campo, por quê? Porque meu pai, né, sabedor de que ia lotar de gente, ele falou, vou levar um filhinho de 8 anos, então como é que ele vai ficar comigo? Toda hora, né, entrevistando os caras cantando, tal. Então foi isso, rapaz do céu, que loucura. Graças a Deus, né? Certeza. Sem dúvida. E quais foram os maiores desafios que o Caparelli teve ao longo aí da carreira dele? Vai, Carlinhos, maiores desafios. É com você. Sabe que não sei quais foram os maiores desafios. Eu estou para te dizer, se ele fosse convidado, repito, para fazer um programa de jornalismo, ele não conseguiria. Entendeu? Para poder fazer algo relacionado ao futebol. Embora gostasse muito de futebol, também não era a praia dele. Mas os desafios ele não teve enquanto cantor e locutor. Entendeu? Não que ele cantasse toda hora, durante todos os programas, nada disso. Mas não houve desafios para o meu pai. Ele optou por fazer uma coisa que era para ele muito conveniente, muito gostoso. Entendeu? Então, se você hoje, meu pai está com 89 anos... Eu não sei se ruga é sinal de cansaço ou de desespero.
Meu pai com 89 anos não tem ruga na perninha, não tem ruga na barriga, não tem ruga na testa, sabem por quê? Porque ele optou por fazer aquela coisa que ele mais queria, falar e cantar. Gostem ou não gostem, entendeu? Então, foi a vida dele. Então, eu acho que ele não teve desafio, né? Não, acho que Nunca quis ganhar dinheiro, ficar rico, queria pagar as continhas dele boa, falar e cantar. Ponto final. Legal. Na Rádio 79, ele apresentou o programa Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite, né, do Silveira Lima. O que ele contava para vocês sobre esse programa? Meu irmão praticamente não tinha nascido. Eu já era piquititinho ainda, mas eu não acompanhava, repito, né? Não fui com 8 anos na inauguração de Santa Cruz. Né? Na época que a 79 era em cima de onde hoje é as Pernambucanas, Loja Pernambucanas, eu também era muito pequeno. O Silveira Lima, que eu contei, que descobriu meu pai, incentivou ainda mais o meu pai, né? E descobriu o Silvio Santos, fazia um programa de auditório em que eu também não ia. Eu comecei a participar dos programas do meu pai de auditório já com 10, 11 anos de idade para poder ser porteiro de programas de auditório. Eu vou voltar um pouquinho no tempo e não só falar do Silveira Lima, com que meu pai trabalhou e com certeza, sem dúvida nenhuma, como disse, foi um dos maiores comunicadores do país e foi um incentivador do meu pai. Sim. Mas assim, meu pai trabalhou numa época da PRA7, por exemplo, que tinha Rogério Cardoso, que tinha a Guta, que tinha Moacir Franco, que um pouco antes, aí não é da época do meu pai, mas que esteve na PRA7, o Ariclenes Garcia, que é o Lima Duarte, que trabalhou na PRA7, e tantos outros nomes. Então, foi uma época maravilhosa do rádio. Ah, porque esses caras ficaram famosos depois? Não, porque esses caras já eram brilhantes. O Boni teve aqui, o Boni, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, que foi diretor da Globo por 300 anos, esteve aqui para buscar o casting daqui, que era a Guta, que foi diretora de elenco de novela, né, que trabalhava aqui na PRA7, para buscar o Rogério Cardoso, que foi o Rolando Lero, dentre vários personagens famosos, vários personagens, enfim. E o Moacir Franco, que era humorista, era cantor, né? Cantor, compositor. Então vocês imaginam o celeiro, aliás, uma vez meu pai, artistas que tinha, né? A PRA7, a 79. Meu pai veio um pouquinho depois disso, né? Mas era muito recheado de... Mas o Moacir e o Rogério Cardoso, meu pai na mesma época. Aí meu pai contava várias histórias para mim, e há cerca de 5, 6 anos, sei lá, eu e meu irmão fizemos uma entrevista. Eu já tinha entrevistado o Moacir Franco, mas não via televisão, né? Aí eu peguei e falei: Moacir, deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que eu nunca te perguntei. O meu pai dizia que no final dos anos 50, aqui em Ribeirão, vocês iam cantar na noite e tal, e um emprestava paletó, que hoje é blazer, né? Um emprestava paletó pro outro. Tem fundamento isso? Ele pegou e falou: não espalha pra ninguém não, mas não era só paletó não. Cueca. Não, ele pegou e falou: cueca também. Eu falei: não acredito. Meu pai era magrinho, né, na época. O Moacir continua magrinho até hoje. O Moacir tá com 8,6, né? O pai tá com 89, acho que ele tá com 86. E era uma época dura, né? Era uma época de perrengue, entendeu? Era uma muito época competitiva, muito né? difícil, muito precisava ter uma grande voz, uma afinação. Hoje tudo vale. Em alguns setores, quanto pior, melhor. Naquela época não, você tinha que ser efetivamente bom. Entendeu? E mesmo não ganhando muito, na época, porque nunca se ganhou muito, né? Mesmo não se ganhando muito, tinha um salário ali, o compromisso com o salário, né? Porque hoje em dia o que se ouve falar muito, não sei se vocês já ouviram falar, de pejotização. A pejotização, de ser PJ. A grande maioria dos comunicadores hoje, se eu tiver errado, me perdoem, mas uma grande maioria trabalha pejotizado. Não, eram contratados, eram funcionários, eram CLT, eram todos escalados para trabalhar ali, não eram compromissados como muitas emissoras há muito tempo já fazem, não só hoje. Mas tudo bem também, tá? Mas estou dizendo que na época os caras eram muito levados a sério, muito levados a sério. Na época e bom tempo depois também, né? Nós estamos falando de 100 anos de rádio. Então, não só da PRA7, não só da 79, mas muitos outros comunicadores que passaram no rádio de Ribeirão. Cito um que faz aniversário agora, domingo, né, dia 21. O Luiz Aguiar, por exemplo. O Luiz Aguiar foi um grande comunicador que chegou a trabalhar nas grandes rádios do país também. 86 ele faz. 86 anos ele faz agora, dia 21. Está aqui em Ribeirão. Voltando um pouquinho para falar da 79... O Caparelli chegou a trabalhar com o Silveira Lima?
Chegou, sim. Qual programa eles faziam juntos? Na verdade, você está vendo uma foto aí, eu não sei se o Andrei tem a foto aí, mas tem a foto aí impressa, né? Fizeram muitos programas juntos. Você lembra programas exatamente? Não. Shows e programas radiofônicos com Orlando Silva, Carlos Galhardo. O que tinha de gente famosa que vinha ao programa deles era uma coisa impressionante, entendeu? Pelo conhecimento do Silveira, pelo conhecimento do meu pai na época dele como cantor. Silveira Lima era muito conhecido. Entendeu? E o meu pai, eles faziam essa dobradinha. Essa dupla acontecia. E onde o Silveira ia, meu pai ia atrás. E vice-versa. Eu vou para tal rádio, meu pai falava. Aí o Silveira ia também. Pouquíssimo tempo eles ficaram separados. Cadê a foto? A de cima, não é aquela ali em cima? Não, aquela ali é meu pai recebendo através do Coraúce Neto uma título de cidadania. Essa aí sim. Esse é o Orlando Silva. Né? Meu pai aqui de braço cruzado. Agora sim está no ar. Meu pai de braço cruzado, ali, Caparelli de braço cruzado. Orlando Silva com a mão estendida, que era o cantor das multidões. Orlando Silva, cantor das multidões. Cantava absurdo. E o Silveira Lima logo ao lado ali, de camisa branca, sorrindo, ao lado do Orlando Silva. E isso aconteceu muito. Esse daí, possivelmente, era o estúdio multicolorido, não é isso? Da PR7? Da PR7? Eu acho que possivelmente o estúdio multicolorido na Barão do Amazonas com a Francisco Junqueira, onde lamentavelmente não existe mais. Onde lamentavelmente não existe mais, infelizmente, não existe. Foi o Palácio do Rádio, né? Foi construído, foi um dos... Existem dois em Ribeirão. O outro é da regional, onde foi construído especialmente para o rádio. Mas isso em 1950 e poucos, ou menos até, foi construído para a PR7. Era uma coisa impressionante. Impressionante para a época, e hoje seria maravilhoso tê-lo como museu, alguma coisa assim. Ou como rádio mesmo funcionando, porque era um prédio funcional. E infelizmente a gente não tem mais, a gente perdeu essa... A nova geração não, mas a geração acima dos 50 anos de idade tem o meu pai como sabe, uma pessoa muito querida, que ajudou muita gente, que deu força para muita gente, repito, embora não empresário, embora não dono de emissoras, mas ensinando, orientando em alguma situação, ajudando para que não perdesse o emprego, entendeu? É uma coisa impressionante. O que é muito legal hoje, eu já daqui 15 dias já serei avô. Não, já sou avô, os netinhos vão completar um aninho. Cara, eu encontro pessoas na rua, onde quer que eu esteja, ao invés de perguntar, e aí, Carlinhos, como é que você tá? Ô, avô, agora você virou avô. Não, a primeira pergunta que a maioria das pessoas me faz, e teu pai, como é que tá? Quer coisa melhor para isso, pro coração? É incrível, sabe? Pessoas ligadas ao rádio, funcionários como nós ou não, ouvintes, entendeu? A primeira pergunta, o questionamento, o pai como é que tá? Faz bem demais pro coração, o pai que tá doentinho já faz um tempo, e as pessoas lembrarem dele, sabe? Sentirem falta dele pela forma que ele agia, né? Que ele trabalhava. Para ter essa identificação, o profissional que o JC se tornou, pra gente que está começando agora, né, pro jornalista que está começando agora, que sonha em apresentar programas, que sonha em ser um grande radialista, qual foi o ensinamento, quais foram os ensinamentos, o que o JC passou para vocês, para essa nova geração de jornalistas, que pode servir também para essa nova geração se tornar um radialista, um apresentador e alcançar esse sonho, né? E ter essa qualidade que os radialistas tinham, né, antigamente, que se perdeu no tempo, né? Que se perdeu no tempo hoje em dia. A comunicação que é feita hoje é muito vindo do rádio AM antigo. Eu tenho certeza que o que meu pai deixa pra gente é essa comunicação alegre, essa comunicação tranquila. Ele passava muita tranquilidade. Apesar da gente sempre mostrar um nervosismo, todo mundo vai ter. Você não tem mais frio na barriga quando você entra no ar? A gente entra mais tranquilo. Frio na barriga vai dar sempre. E que bom, né, que dá o frio na barriga. Que bom que dá, porque senão você mostra uma despreocupação. Você tem que estar tranquilo e não despreocupado.
né? Preocupado sempre. Então ele sempre mostrou essa questão de... A gente tem muitas lembranças dele nervoso fora do ar, tremendo muito a perna, como o Carlinhos fica aqui, por exemplo. Eu não faço, mas o Carlinhos fica aqui, eu estou sentindo ele mexendo a mesa aqui, que é um tique que meu pai adotou, que o Carlinhos pegou dele, eu não tenho. Mas eu tenho outros, frio na barriga, por exemplo. Mas sempre, quando entrava no ar, trazia uma alegria, uma paz para quem estava do lado de lá. Porque a gente, e entendam isso, entendam como um conselho de quem está há muito tempo no rádio. A gente está aqui de passagem. Vocês vão estar aqui de passagem. Em qual emissora? Independe. Eu rodei muito também, o Carlinhos também, enfim. Então, nós estamos aqui de passagem. A gente tem que deixar um recado legal para quem está do lado de lá. O ouvinte é muito mais importante do que nós. Sabe quem está escutando a gente hoje? A gente não sabe. Então a gente tem que... E fica um conselho meu, e eu tenho certeza que meu pai estaria falando isso hoje também. Passe uma coisa legal, seja no jornalismo, seja no esporte, passe uma mensagem bacana. Né? E isso a gente preza muito. Eu tenho certeza que o Carlinhos, estou falando por nós dois aqui, passe uma mensagem bacana para quem está do lado de lá, porque você nunca sabe quando a sua mãe vai estar escutando. Várias vezes eu já liguei para minha mãe e falei: mãe, a senhora escutou hoje? Ela fala: hoje não, filho. Poxa vida, isso pode acontecer, você não sabe quem está do lado de lá. Principalmente aqui a gente pode até imaginar, tem quantas pessoas estão acompanhando a gente no Face, no Instagram e tal. No rádio você não tem, na televisão você não tem essa perspectiva. Então passe uma mensagem bacana. Mesmo que seja tocando música, ou jornalismo, ou no esporte, passe uma mensagem legal. Lógico, você vai ter que falar, se vocês forem para o jornalismo, vocês vão ter que falar do assassinato, ou da morte, ou do crime, ou da batida, do acidente, enfim e tal. Mas mandem a mensagem, né? Acima de tudo. E como jornalistas, aí eu falando como eu, chequem a fonte. Chequem a fonte. Se possível, né? Sempre os dois lados. Para uma pessoa que trabalhou tanto tempo ativamente em várias emissoras, seja elas a PR7, a 79, a Colorado, Renascença, Brasiliense, qual delas ele passou o maior período de tempo durante sua carreira? Acho que foi a Renascença. Renascença. Não é isso, Carlinhos? Eu acho que foi. Acho que foi a Renascença. Quanto tempo? 24 anos. 24 anos. Acho que foi. Acredito que foi a Renascença. Nas demais você tem uma base, mais ou menos? É que às vezes ele ficava um período, saía e voltava daí 2, 3, 4 anos. Entendeu? Então, por exemplo, a Brasiliense. Ele ficou por muito tempo na Brasiliense, que foi uma emissora muito legal e dá muita saudade dali, da Brasiliense. Mas foi para a Cultura, né? Que era ali na Visconde do Rio Branco, e pouco tempo depois voltou para Brasiliense. Sei lá, 2, 4 anos, como o Carlinhos disse, entendeu? E voltou para Brasiliense. Aí vinha para 79, então essa movimentação. Mas assim, ininterruptos mesmo foi na Renascença, sem dúvida nenhuma. 24 anos. Foi um período maravilhoso, tenho certeza. No da nossa. Também. 79 muito tempo, a PR7 também muito tempo, Sim. né? Mas depois tudo começou a mudar. Entendeu? Todas elas foram períodos legais, sabe? Marcantes, cada uma no seu tempo. O Colorado eu não lembro, não sei se você lembra. Lembro. Eu não lembro da Colorado, mas Opa. a 79 eu lembro, PR7 eu lembro. A Brasiliense, depois a CMN, que meu pai ficou 15 anos. Não, ele apresentando o programa 17 anos. E aí ele ficou doente. E aí o Carlinhos seguiu. E aí eu segui sozinho. O Carlinhos seguiu sozinho. Seguindo o programa dele. 29 anos, mais ou menos. 29 anos. 26 anos. 26 anos. Na totalidade. Entre 26 eu e meu total. pai, Meu pai sozinho. 16 para 17, Entendeu? quando ele ficou doente, o Carlinhos seguiu 26 anos. Mas o meu pai mesmo, o maior período assim também foi a CMN. Foi na Renascença. Que era a Renascença antiga. Por que CMN? Ele podia ter contado esse tempo também como somatória, mas como mudou de Renascença de nome e prédio, porque foi lá para Ramos de Azevedo, ali na entrada do Jardim das Pedras, aí a gente faz essa cisão nesse momento aí, mas com certeza foi a Renascença. Carlos, César, eu queria saber mais ou menos quando vocês começaram a trabalhar na rádio CMN. Eu queria que vocês contassem um pouco mais da história de vocês pra gente. Na CMN? Na CMN. Na CMN fui na transferência daqui exatamente nesse período, nessa cisão, separação, né, de emissoras. Quando a gente estava aqui, eu estava aqui com o Mundo Jovem, que era o programa que eu fiz jovem, e avisaram, semana que vem vai mudar lá para Ramos de Azevedo. Falei, ferrou, vou perder o horário, né? Pensei que eu ia perder o horário. Não, vai até lá e fala com o Julinho Lopes, que era um excelente comunicador também, que era o diretor
artístico da rádio. E eu fui até lá, era um menino, era um garoto muito novo, e falei, seu Júlio, tudo bem? Ô garoto, não, seja bem-vindo, vai. Então, foi 1980 e... Eu não vou me lembrar a data, sinceramente eu não vou me lembrar a data. Mas assim, foi na transferência da Renascença, tanto de prédio, que saiu daqui, da UNAERP, e foi lá para Ramos de Azevedo, e na mudança de nome também, da CMN, né? Isso da CMN. Eu era muito novo. Você lembra? Eu também fiquei aqui muito tempo, que era a Renascença Antiga. Aí quando fui para lá, eu fui acompanhar meu pai, né? Por 17 anos. Enfim, para lembrar agora a data especificamente é meio complicado. Entendeu? Entendi. Assim, a gente gostaria de saber assim, umas perguntas agora para encerramento também, porque o nosso tempo está chegando ao fim já também, a gente não tem muito tempo. A gente queria saber assim, qual que é o legado que seu pai deixa para todos esses jornalistas, radialistas, assim, se ele inspira muita gente também. Qual é o legado dele para Ribeirão Preto? Amizade, carinho, dessa cumplicidade com o rádio, né? Desse amor dele pelo rádio. E eu acho que o que passou... a história dele está escrita no rádio, né? A história do meu pai está escrita no rádio. Mas ele deixa essa amizade, né? Esse calor humano que eu acredito que o comunicador tem que ter. Que eu tinha falado do tesão, né? Dessa vontade de fazer rádio. Que meu pai saía com... Independente de onde ele estivesse, ele saía com muita vontade de casa. Então... façam isso, né? Se fica esse legado, se ficou para nós, fica para vocês também, né? Que são mais novos agora. Nós já estamos mais, né? mais para lá do que para cá. Mas fica para vocês esse recado, né? Saiam de casa, independente de onde vocês estejam. Se está na TV A, B, C ou Z, não interessa, né? Eu acho que é o maior legado que ele deixa pra gente. Essa coisa dessa gana, dessa vontade de poder fazer bem gostoso mesmo, rádio, com paixão, né, com emoção, transmitindo. Não interessa se você está no jornalismo, no esporte, no musical, enfim, faça com vontade, né? Porque, repito, quem merece o nosso carinho, nossa reciprocidade está do lado de lá, que é o ouvinte. Isso não se paga, né? Esse carinho que o cara fica ouvindo a gente e fica por muitas vezes ligando ou agora mandando mensagem pra gente, eles não recebem para isso, eles não precisam, né? Não precisava ficar comigo. Por que você tá comigo? Porque eu tô passando uma mensagem legal, né? Por que você tá me ouvindo? Por que você é meu ouvinte? Porque eu tô passando uma mensagem legal. É isso. Eu acho que, acima de tudo, é isso, Carlinhos. Não, mas não é só no rádio, né? Na TV, seja onde for. E meu pai sempre teve esse tipo de trabalho, né? Meu pai nunca fez FM, meu pai nunca fez televisão, a não ser em eventos, né? Que forem gente famosa, foi né? Entrevistado. Flagrados assim. Ou entrevistados, tal. Mas nunca teve um programa específico de TV, tampouco fez FM. Só que é o que ele dizia pra gente: faça aquilo que o teu coração pede, entendeu? Sabedor de que você está fazendo com carinho, com dedicação, com entrega, sabe? Não faça meia boca. Se quiser fazer meia boca, muda de profissão, muda de área, né? Esse que é o fundamental que meu pai deixou para nós, né? De fazer alguma coisa com muito carinho. É como meu irmão falou, que a tua mãe, por exemplo, minha mãe hoje tem 89 anos. Minha mãe poderia ter escutado o programa do meu pai aos 30, aos 25, né? Quando eles se conheceram, sei lá. Aos 40, aos 50, aos 60, ele mandava recado, mensagem para pessoas das mais diversas faixas etárias, entendeu? Que precisavam absorver aquilo que meu pai falava. E as pessoas eram muito felizes por conta disso, a forma dele se comunicar. De uma maneira verdadeira, né? Com muito envolvimento e muita criatividade. Se vocês tiverem oportunidade, ouçam um pouco do programa, depois posso até mandar, acho que o Andrei deve ter alguma coisa, se não tiver, Andrei, se não tiver, mando para vocês algumas coisas, para vocês poderem ouvir. A comunicação, repito, ela não mudou, ela se adaptou, né? Hoje você ouve muito do rádio, muitas emissoras que estão por aí, é um verdadeiro AM no FM, né?
Não as que se transformaram de AM para FM, mas muita FM que está hoje no ar aí, muito comunicador, é o comunicador do passado, o comunicador de 1950, 1960 e 70. Hoje tem web, hoje tem podcast, hoje tem inúmeras situações, né? Inúmeras novidades. Isso aqui é um rádio, gente. Na nossa época que nós não estamos tinha. fazendo, que é chamado podcast, é um rádio. Na nossa época não tinha nada disso. Outras versões de comunicação. Hoje não. Hoje há essa possibilidade de viajar pra caramba, né? Sem dúvida. Então, tem como passar algumas outras fotos também, Andrei, da carreira, pra gente fazer alguns comentários rápidos já para finalizar também? Essa daí é o Orlando Silva, né? Essa daí é o Francisco Petrônio, meu pai recebendo, Petrônio. Meu pai recebendo o prêmio da mão do Francisco Petrônio no Palestra Itália. Silveira Lima de camisa branca, no meio... É o Albertinho Limonta. Albertinho Limonta, aliás, na ponta, né? O Albertinho Limonta. Do lado esquerdo. Que era um ator famoso da novela Direito de Nascer. Na Tupi. Que era da TV Tupi. Isso há 60 e tantos anos atrás. Era o Cauã Raymond da época, vamos dizer assim. Foi em qual rádio, qual emissora? Eu acho que na PRC, na 79. 79. Se não me engano, no auditório da 79. Look importante no microfone. Olha o tamanho do negócio. Era significativo. Isso pesava aquela Albertinho Limonta, que era, eu não lembro o nome do ator, que era o nome do personagem que ele vivia na novela Direito de Nascer. Aí meu pai recebendo o título de cidadania, meu pai que veio de São Paulo, recebendo Coraúce Neto. Quem concedeu ao meu pai, né? O Sebastião título de cidadania. Xavier do lado. Sebastião Xavier. Aliás, vocês estão de parabéns, fazendo um trabalho. Ontem veio o Marcelino aqui, que eu vi, que foi um cara muito importante na vida do meu pai, sem dúvida nenhuma. Até por conta do tio dele, que foi Constábil Romano, que foi quem deu muita força pro meu pai. Do lado ali, Xavier, do lado do meu pai, Valério Veloni e Vicente Seixas. Isso, Seixas, Valério Veloni, na Câmara em 94, fazendo aproximadamente 30 anos. Meu pai foi o primeiro radialista a ser homenageado como cidadão ribeirão-pretano. Até porque, né, nasceu em São Paulo, mas foi o primeiro radialista a receber tal honraria. Elton Pimenta. Meu pai é Elton Pimenta. Elton do esporte, né? Maravilhoso. Meu pai considera como irmão e o Elton da mesma forma. A mãe do Elton chamava meu pai de filho. Meu pai não teve mãe, Seu Antenor e Dona Jacira. A mãe do meu pai morreu com 9 meses de idade. Então, meu pai adotou a Dona Jacira e o seu Antenor Pimenta, pais do Elton, como pais. Então, nós somos sobrinhos do Elton Pimenta, com muito orgulho. Essa foi a Rádio Cultura, Barão do Rio Branco. Olha o Carlinhos aí, na Renascença. Aqui na Renascença. Ali no Bloco F, né? Onde hoje a TV Unaerp, que a gente ficou surpreso de estar lá a TV Unaerp hoje. É o estúdio, ali o estúdio, né? E do lado de lá a técnica, dá para ver mais ou menos ali o equipamento. E o pai, para variar, o que ele mais gostava era de abraçar a gente onde quer que a gente estivesse, entendeu? De beijar, de se aproximar, muito carinhoso, uma coisa muito carinho. Entendeu? Era bom, era gostoso. Aí os dois, na estreia do Carlinhos na Brasiliense, 1981. Não, 80. 2 de novembro de 80. 1980. Tava nervoso? Não tava. Mentira, tava assim. Eu não sabia nem como me comportar direito, rapaz. Carlos Galhardo, aí sim na PRS7, sem dúvida nenhuma, não tenho dúvida, no estúdio multicolorido da PRS7, minha mãe, meu pai do lado, Carlos Galhardo. O meu irmão pequenininho e minha irmã ao lado. E o mais lindo ali, pequenininho. Entendeu? Minha irmã fez jornalismo também, só que nunca quis exercer. Tem uma voz impressionantemente linda. Grava uma vinhetinha pra mim, grava uma chamada Não Quero, Não Vou Fazer. Olha, ela respirando esse clima do banco e aposentou no banco. Aposentou como bancária. Nunca quis saber. Mas fez jornalismo, inclusive. Eu tinha 7 anos nessa foto aí. 7 anos. 1979. Que bacana. Pouco tempo antes da PRS7 virar clube. Né, a minha irmã no colo do meu pai, também no auditório, entrevistando, levando para um show Paulo Sérgio, que era o principal concorrente do Roberto Carlos, 68, 69, 70, entendeu? Paulo Sérgio fez o maior sucesso no Brasil inteiro, infelizmente morreu muito cedo. Morreu muito cedo. Entendeu? Era um sucesso tal como o Roberto Carlos. Era brigava com o Roberto Carlos de venda de disco, entendeu? De sucesso, de shows. Que coisa. Aí do Jair Rodrigues, inauguração do estado de Santa Cruz. Entre meu pai e o Jair Rodrigues tem Atílio Benedini, que foi presidente do Botafogo. Com a cabeça. Olha que loucura. No ombro do Jair. No ombro do Jair. Benedini. Não nessa época, claro, mais pra frente um pouco, né? Isso aí foi em 68. Aí Agnaldo Raiol,
num show no Ribeirão Shopping, ali a data, né? 2004, aí já é uma câmera digital. Que o pai tá vivo E a ainda, gente que o Aguinaldo Raiol tá vivo ainda, graças a Deus. E a gente levou uma foto, né? Nós, numa outra foto, a gente tá junto com meu pai ali, a gente levou uma foto do Raiol quando era muito novo e que estava em casa. Aliás, deve estar em casa ainda da minha mãe, na mão do Aguinaldo Raiol. Ele já devia ter uns 70 na época, uma foto com 20 e poucos anos. Tá batendo nos 90 também, né? Eu, minha mãe e meu pai na Rádio Brasiliense, 81. Já tinha Alvorada, no caso. Alvorada, vocês estão vendo a minha camiseta ali, Alvorada FM. O prefixo era 92.3, que hoje é a Mega FM. Que é a Mega. Que era Alvorada no começo, que era as emissoras unidas eram Brasiliense e Alvorada no mesmo prédio, na Cerqueira César. Cid José Machado dos Santos, Era que era o o proprietário. Era o proprietário. Acabou? É isso então. Nós chegamos ao Se fim. começar a soltar fotografia, amigo, tem umas 3.000 só. Vocês descobriram pelo menos umas 7, 8 muito bacana. Legal, obrigado, viu, gente? Obrigado e Obrigado sucesso pelo para carinho, vocês. meu. Gostaria Sempre, viu? muito de agradecer vocês dois. Muito obrigado por ter vindo aqui. Agradecer também ao Andrei, ao Gil, na técnica e na coordenação do curso. Muito obrigado a todos. E podem contar com a gente, que a gente Obrigado, puder ajudar, né? Obrigado, no Andrei. meio, a gente... Obrigado a todos vocês. A gente que Obrigada. agradece. Galera jovem ainda, mas que Sucesso. seguindo esse mundo, seja radiofônico, jornalístico, televisivo, não importa, entendeu? Façam com envolvimento. Com amor. Com amor, com carinho, com Tem que ter. dedicação. Tem que ter. É o principal em tudo que a gente faz na vida, entendeu? Porque você não tem dia, não tem hora para trabalho. E você se satisfaz. E você satisfaz as outras pessoas. Não tem coisa melhor que isso, né? Sem Vocês dúvida. vão sair de casa ainda, no Natal, ou no Ano Novo, ou em eventos, né, de aniversário. Sem reclamar. De mulher, ou do filho, ou do marido, falando, olha, infelizmente eu vou ter que trabalhar. Isso acontece. Mas indo com vontade, né? Vontade. E muita Entendeu? gente vai criticar você. Vai trabalhar? Vou trabalhar. E aí, isso aconteceu muito com a gente, muitas vezes. É, André? E vamos que vamos, né? Obrigado mais uma vez. Peguei uma vez viu? plantão de Natal Que Deus e proteja Ano todos Novo. vocês. Tava tão Igualmente. feliz. Mas fui. Já aconteceu até comigo, eu que sou estagiário. É, Na parte da comunicação já fiz plantão em Natal também e Ano Novo. isso aí. Não precisa passou, mais. né? Eu no domingo, eu entrava às 7 da manhã, saía às 1h da tarde na diário, quando eu comecei no FM, né? 7 da manhã, 1 da tarde. Ou seja, eu tinha que acordar às 6 horas, pegar um ônibus, que não tinha carro, blá blá blá. Saía 1h, voltava, ia namorar um pouquinho, almoçava na casa da namorada. Quando era 6 horas, tinha que voltar para outra rádio, que eu trabalhava no AM da Brasiliense das 7 às 10 da noite. Ou seja, 9 horas todo domingo de trabalho. Nossa. O que isso pesou na minha vida? Nada. Não. Era algo muito, muito, muito gostoso, muito Olha, bacana. eu tô vendo uma mensagem ali, acho que bacana, ó. Moisés. Ah, não, é teu cunhado, né? Eu achei que fosse o Moisés José Geraldo. Grande abraço a todos. É o teu Tá cunhado. acompanhando a gente? Tá vendo de lá da praia. Geraldo, né? Eliane. Mora Nossa. Lá em... Ubatuba? Ubatuba? Ubatuba. É. Tá acompanhando a gente lá. Olha, A cara, que facilidade bacana. da internet hoje, né? Tá vendo? Eliane, Gera. Fiquem com Deus. Falou, gente? Obrigado, viu? isso. Então, Muito a gente obrigado. agradece A gente novamente. agradece. Valeu. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio Unaerp. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Leonardo Rabelo e Gustavo Arsêncio. Coordenação, Gil Santiago. Você